Oi pessoal, aqui é a Cauane, tudo bem? Então, eu vim aqui explicar o motivo, né, de eu ter virado cantora agora. Dia 14, né, sai o meu clipe e eu vou colocar aqui também pra vocês verem aqui no canal. Bom, desde pequenininha Deus, né, colocou uma promessa na minha vida de que eu ia virar cantora, espalhando meu testemunho de um milagre. Só que a gente achava que era por conta da escoliose, que Deus ia colocar minha coluna no lugar. Só que depois de tudo que aconteceu, né, eu fiz 4 anos de tratamento, eu operei pela primeira vez, né, a cirurgia da escoliose. Eu passei mal, depois de 4 meses, eu passei mal, com uma dor de cabeça muito forte, até o ponto de eu parar de enxergar, né? A gente foi em vários hospitais, vários médicos, e muitos falaram que era psicológico. Até que a gente chegou num hospital lá em Curitiba chamado Pequeno Príncipe, e lá eles tiraram o líquor da minha medula e eu tava com o líquor da minha medula em 50, onde o normal é chegar de 15 a 20. E daí eu comecei a parar, né, de andar lá dentro do hospital. E os médicos ficaram achando que era por conta da punção que eu levei na coluna para tirar o líquor. Só que eu fui piorando, piorando, piorando dentro do hospital. E eles suspeitaram, né? Então eles resolveram chamar um ortopedista. O ortopedista veio, fez os exames em mim e ele já viu que 6 parafusos estavam obstruindo meu canal medular. Aí eu fiz a segunda cirurgia, né? Minha mãe me deu banho, aí os enfermeiros veio buscar a gente pra sala de cirurgia e eu fiz a segunda cirurgia. Saí do hospital já com uma perna mais fraca do que a outra, a perna direita estava bem mais fraca do que a outra, e eu já tive que sair usando muleta. A gente achava que com uma fisioterapia ia resolver, só que eu ia fazendo fisioterapia, ia piorando, até que a gente foi em 2 médicos que falaram o que era. Um dos médicos ficou meio receoso, né, que a gente ficasse com medo e acabasse acontecendo alguma coisa, né, porque minha mãe estava dirigindo o carro. E o outro falou que eu tinha uma paraparesia, né, espástica, que cada vez eu ia piorando. Eu poderia fazer o tratamento só para retardar, né, o avanço da doença, né, e ir mais devagar para não afetar tanto. Mas a gente ia fazendo fisioterapia e cada vez ia piorando mais. Aí a gente foi buscar tratamento lá em São Paulo. Lá em São Paulo, a gente foi muito bem recepcionada, assim, foi muito. A família que a gente ficou na casa muito acolhedora. Eu já tava na cadeira de roda, né? Passei da muleta pra cadeira de roda. E lá a minha perna começou a enfraquecer mais e cada vez mais. E a gente foi numa igreja. E nessa igreja eu louvei lá pela primeira vez. E foi nessa igreja que aconteceu o meu milagre. E foi lá que aconteceu o meu milagre. Um, essa, esse milagre, né, o dia que aconteceu, a gente tava muito tristes, porque eu tava piorando muito, muito, muito pior do que quando eu cheguei, sabe? Eu tava, assim, já fazendo xixi na calça, já tava urinando, assim, sem sentir. E a gente tava muito abalada, assim, né? Eu não conseguia nem andar com um tutor, né? Que eu tava treinando com um tutor pra tentar andar sozinha. Só que eu não conseguia mais, a minha cabeça começou a girar e passei mal dentro do culto, né? Então aquele dia, assim, foi uma turbulência, assim, muito forte pra gente, porque eu tava muito mal, sabe? Eu não tava conseguindo mais me fazer as coisas sozinha, eu tava muito pior, eu tava caindo, assim, eu não conseguia nem levantar o dedo do pé, sabe? Então, a gente foi.
E o pastor, né, ele veio e disse que Deus, era um pastor de fora, ele disse que Deus ia levantar uma cadeirante na igreja, né, e por isso que Deus mandou ele ir lá. E a gente não sabia quem que era, porque tinha eu e tinha a tia Vanessa, né, a mulher que a gente estava se hospedando na casa. E ela também era cadeirante, né, ela é cadeirante. E eu, como tava junto, a gente, talvez possa ser a Vanessa, né, como ela frequenta mais a igreja e tudo mais, porque aquela igreja era nova pra gente, a gente nunca tinha ido na vida, né. Então, a pregação foi toda sobre o paralítico que voltou a andar na Bíblia, né. No final, assim, do culto, a gente foi pedir oração, né, pra gente ir embora, porque a gente já não tava mais suportando, eu tava piorando demais e a gente disse que o tratamento não ia resolver pra mim e que a gente tinha que aceitar. Então a gente foi lá na frente pedir oração, né, pra que alguém me colocasse dentro do ônibus. E assim, muita gente foi e o pastor veio direto a mim, sabe? Ele veio direto a mim e começou a orar, né? Orar, orar, orar. E a minha coluna tava doendo, assim, demais, a minha medula, como se tivesse abrindo, assim, sabe? E quando eu senti isso, eu quase pedi, né, pra ele parar de orar. Mas quando eu já não tava mais suportando, ele parou de orar. E aí ele começou, né, a falar e perguntava se eu acreditava no meu milagre e perguntou para minha mãe também se ela acreditava que o milagre poderia acontecer na nossa vida. E a minha mãe disse que sim, que ela acreditava e eu também disse. Só que a minha mãe, ela ficou meio assim, né, talvez vai cair eu e a Cauane e o pastor tudo junto aqui no altar, porque até o pastor revelou, né, que foi verdade mesmo, que eu tava com uma lesão na medula, né, um corte na medula, que estava afetando mais a minha perna direita. Então, quando ele revelou isso, a gente disse, meu Deus, né, porque a gente não falou pra ninguém, assim, sabe, ficou entre eu, minha mãe e nossa família. Mas pro pastor, pra ninguém da igreja a gente falou, sabe. E daí, quando ele revelou, né, ele fez a oração, pediu pra minha mãe pegar num braço e ele pegou no outro, né. E quando ele pediu pra mim levantar, assim, e quando eu levantei, assim, e olhei, assim, pro chão e vi a minha perna, assim, sabe, no chão, sem eu cair, sem derrubar minha mãe, sem derrubar o pastor, eu chorei, 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 chorei. A minha mãe desmaiou mais de umas 3 vezes. Eu chorei tanto, 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 tanto que eu não tenho nem como dizer, a gente tava com medo, assim, de acordar e tudo aquilo ser um sonho, sabe? E num domingo de Páscoa, o meu pé tava doendo, assim, demais, sabe? Demais, demais, demais. E um irmão da igreja comprou um spray, né? Pra passar no meu pé, porque a gente disse que não ia na igreja porque meu pé tava doendo demais e eu poderia ter torcido. Aí minha mãe foi passar o spray, né, no meu pé. E ela viu o meu osso, que meu pé tava assim, ó, caído, né? Ele tava caído assim, meu pé. E ela viu o meu osso e o meu pé voltando assim pro lugar e ficando mais reto, assim, mais certinho pra mim andar. Quando ela viu, ela disse, olha aqui, Cauane, olha aqui. Aí eu fui ver também, né? E aí nisso a dor no meu pé passou e a dor no meu pé era por conta que o osso tava voltando a seco no lugar, né? Então era por isso que meu pé tava doendo demais. E depois de uns dias eu também fui notar que antes eu não tinha visão periférica, que era a visão dos lados, né? E daí eu fui notar que a minha visão periférica voltou, porque por conta da hipertensão intracraniana, que eu falei lá no início do vídeo, afetou, né, o meu campo de visão periférica. E quando eu percebi, assim, que a minha visão periférica tinha voltado,
Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô conseguindo enxergar dos lados, né? Que assim, olhando pra frente, olhando assim dos lados. E quando eu falei assim pra minha mãe, a gente ficou muito feliz que o milagre foi por completo, né? Porque Deus, ele não faz as coisas por incompleto. E quando eu recebi o meu milagre, né? Meu tio, ele ia me dar uma cadeira de roda motorizada, né? Se eu não voltasse a andar. Mas como ele prometeu, ele cumpriu com a promessa e me deu dinheiro mesmo eu voltando a andar. E eu agradeci, né? Recebi o dinheiro e tudo mais. E daí eu disse, mãe, esse dinheiro vai pro meu clipe, né? Vai pra minha música. Eu quero, né? E daí a gente entrou em contato, né? Com o meu queridíssimo produtor, Marquinhos Pinheiro. A gente entrou em contato, a gente comprou a música, a gente acertou tudinho, né? E a gente começou a gravar, né? Segunda e terça-feira dessa semana. E assim, eu tava de salto, né? Eu vou até contar porque eu achei bem engraçado. Eu tava de salto e a gente subia morro e descia morro pra gravar, né? E a minha mãe, assim, ela de tênis, assim, quarta-feira ela tava, assim, morta, não conseguia andar direito, assim, de dor nas pernas. E ela olhou pra mim e disse, nossa, Cauane, Deus te curou e bem curado, porque eu tô morta de dor nas pernas e tu não tá sentindo nada, né? E daí, eu resolvi, né, fazer essa música, né, esse louvor e o clipe, né, pra poder expandir o meu milagre. Até o nome da música é Eu Sou um Milagre, né? A gente já gravou, dia 14 vai ficar pronto e eu vou colocar aqui no canal, né, quando eu puder. E eu quero agradecer a todo mundo que estava comigo me apoiando. E esse foi o principal motivo, foi o do meu milagre e também que quando eu fiquei na cadeira de roda eu não apareci muito aqui no canal, né? E eu acho que é isso, eu quero agradecer a todo mundo que tá me acompanhando e que quem puder compartilhe o vídeo, tá bom? Um beijo, se inscreva no canal, deixa o like, né? E compartilhe com quem puder. Também esqueci de falar, né, que no dia do meu batismo, eu me batizei lá em São Paulo, né? Lá no dia do meu batismo, o pastor, né, chamou a gente, fez eu e minha mãe se ajoelhar, né, em volta da piscina. E quando ele mandou a gente se ajoelhar, a gente se ajoelhou. E ele falou que Deus tinha uma promessa na minha vida. Ele revelou, né? Desde que quando eu era pequena, de gravar um videoclipe e que ia acontecer. Só que a gente pensou assim, a gente não tem dinheiro nem pra ir embora, né? Quem dirá pra gravar um videoclipe. E foi onde o meu tio abençoou, né? De a gente conseguir gravar o meu videoclipe e conseguir gravar a minha música. E assim, foi tudo plano de Deus, né? O pastor revelou, né, que meu testemunho, né, do meu milagre ia rodar o mundo, né, junto com a minha música. Então, assim, agora que tá acontecendo, eu tô muito feliz, sabe? Tô muito feliz de tudo que tá acontecendo na minha vida e cada um de vocês, inscritos do canal, todo mundo que me ajudou, fazem parte disso e eu quero agradecer a cada um. E agora sim, um beijão e se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber a notificação, né, do clipe e de todos os outros vídeos que eu postar. Deixe o like e compartilhe pra quem puder, tá bom? Um beijão, Deus abençoe. Segura-se! Eu vou mostrar pra trás. Enquanto eu dar um passo, você vai pra trás. Agora deu.
Pode ir. Calma. Ai! Ô, Cauane, diz assim, ô Glória, isso aqui vai ser só pra contar meu testemunho. Fala cá. Obrigada. Um verdadeiro milagre aconteceu na voz dela e eu, como produtor, nunca presenciei isso e para mim é uma emoção e um privilégio estar participando da história da vida dessa família. Só que agora a Cauane vai soltar a voz da canção Eu Sou um Milagre. 13 aninhos de idade, olha lá! Eu sou um milagre.